tratado então sobre ética cristã, e na semana passada nós começamos a tratar sobre o primeiro mandamento. Foi isso? Qual que é mesmo? Amarás o Senhor teu Deus? Vamos lá, vamos ver. Abra lá em Êxodo capítulo 20. Nós já tratamos do prefácio, né? E entramos então na primeira mandamento, que é: não terás outros deuses diante de mim. Ok? Segundo Êxodo capítulo 20. E aí nós começamos a trabalhar com o significado desse mandamento, e vimos que esse mandamento, de certa forma, é o fundamento para todos os outros. E vimos na semana passada também o caso lá do chamado jovem rico, que na verdade de jovem não tem nada, né? Porque o texto diz que desde a juventude ele guardava os mandamentos, provavelmente então já tinha passado da juventude. E aí ele pergunta para Jesus: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Não é isso? Aí Jesus diz assim: por que você me chama de bom? Só um é bom, Deus. Não terás outros deuses, né? A ideia ali já, porque ele não estava reconhecendo ainda Jesus como Messias, ele estava chamando Jesus de mestre. Aí Jesus, conhecendo o coração do homem, fala: você conhece os 10 mandamentos? Ele fala: conheço e guardo todos, desde a minha juventude. Aí Jesus: então uma coisa te falta, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e depois você vem e segue. E aí diz o texto bíblico que aquele homem se foi seu caminho triste, entristecido, porque era riquíssimo. Riquíssimo. Na verdade, o texto não está nos ensinando que a salvação é meritória. O texto não está nos ensinando que se você vender tudo que você tem, né, ou abrir mão de toda a riqueza que você vai herdar o reino dos céus, como é a doutrina, por exemplo, católica. E inclusive, né, exaltam, vou errar o santo aqui, mas eu acho que é o São Francisco, que era rico, e a Clara, né, irmão Sol, irmão Lua, né, ele então abre mão de toda a riqueza do pai e vai lá para uma igrejinha caindo aos pedaços lá, e ali ele começa a cuidar dos pobres e tudo mais, mesmo sem dinheiro nenhum. Então a ideia dessa salvação meritória não é o amparo das Escrituras, e Jesus não está ensinando isso aqui nessa passagem. Mas o que ele estava, na verdade, desconstruindo no coração daquele homem é que ele que dizia guardar todos os mandamentos, não estava guardando nem o primeiro, porque ele estava colocando a sua riqueza como o seu Deus. Ele amava mais a riqueza e o dinheiro do que o próprio Deus. E aí então nós vimos que dentro desse mandamento, não terás outros deuses diante de mim, aponta pelo fato de que Deus precisa ser a primazia. Nós estudamos também semana passada que o fato do mandamento dizer não terás outros deuses não significa que exista outros deuses, mas que é uma maneira que o mandamento apresenta, porque o coração do homem, ele produz ídolos, ele produz deuses. Então a ideia é não que exista outros deuses, mas o homem pode criar deuses para si. E aí nós caminhamos tratando disso aí, fomos para o nosso catecismo maior de Westminster, com as perguntas, né, sobre qual é o primeiro mandamento, quais os deveres exigidos no primeiro mandamento, e aí trabalhamos com eles, vimos quais são os pecados proibidos no primeiro mandamento, e aí até a questão que nós conversamos lá, Luciano, como a pergunta é os pecados proibidos no primeiro mandamento, não ter um Deus, né, o ateísmo, negar ou não ter um Deus, entra na questão da proibição. Vocês têm que ter somente o Senhor, esse é o foco, por causa da pergunta da proibição, tá? E aí nós ficamos para trabalhar hoje alguns pontos relacionados aí à questão prática desse mandamento na nossa vida e no nosso dia a dia.
Então tudo isso aqui nós já falamos semana passada. Vamos chegar aqui então no slide próprio. E aí vimos então que o resumo disso, por Jesus Cristo, né? O próprio Senhor Jesus resume: não terás outros deuses diante de mim, como aquilo que foi mencionado: amar a Deus sobre todas as coisas, ter o Senhor como primazia. Quando pergunta qual é o primeiro mandamento, Jesus responde dessa forma, né? A ideia de amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, teu entendimento, tua alma, aquela coisa toda. E o segundo, amar ao próximo, porque ele sintetiza os 4 primeiros mandamentos, que são mandamentos relacionados a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas, e depois sintetiza os 6 outros mandamentos, que são mandamentos relacionados ao próximo, né, nessa questão horizontal, e aí ele sintetiza em amar ao próximo como a ti mesmo. Tudo bem até aqui? Nós vemos também que o próprio Moisés reforça isso. Vamos ver esses versos aqui que nós não vimos a semana passada. Deuteronômio capítulo 5. Que é a repetição, de certa forma, dos mandamentos, né? E aí o Deuteronômio 5, verso 6 em diante, ele vai repetir os mandamentos, né? Da mesma forma, para trazer de novo, né, a memória aí dos nossos irmãos do passado. Então o verso 6 diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Então mais uma vez ele reforça isso. No capítulo 6, ainda de Deuteronômio, do capítulo 4 em diante, ele vai reforçar o entendimento do que significa ter Deus como o único Deus. E ele vai dizer assim, nos chamados aí, o Shema, né, que é o termo para ouvir no hebraico. Então há uma sequência de ouve, ouve, ouve. Então essa sessão aqui é uma sessão que é repetida pelos judeus, né, em forma de oração constante, né, confissão de fé inclusive. Então ele vai dizer assim, vou ler a partir do verso 3, né? Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu a inculcarás a teus filhos, delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Esse Shema, então, portanto, esse ouve, ó Israel, é uma base de confissão. Você vai ver o judeu em vários momentos tem isso cantado, tem isso recitado, né? Porque é uma parte importante. E o triste da história, né, é que o judeu coloca isso como uma perspectiva muito mais literal do que prática, né? Então você vai ver, por exemplo, dentro dessa questão do inculcar, né, os filhos, ele pega a criança e faz o moleque decorar Deuteronômio inteiro. E aí chega o bar mitzvah do moleque, ele tem que recitar. O Ramiro chega e fala, recita aí o Shema. Aí ele tem que decorar esse negócio aqui. Deuteronômio inteirinho, né? Alguns mais ortodoxos tem que decorar o Pentateuco inteiro. E aí o moleque então decora tudo. E daí? Se não colocar isso em prática, é aquilo que Jesus ensina. O prudente é o que ouve a minha palavra e a pratica. O que Tiago chama atenção, né? Falei inclusive, eu acho que na devocional de hoje, né? Que é a ideia de ser ouvinte praticante. Que aquele que só ouve e não pratica não adianta nada. Você pode ter a Bíblia inteira decorada na sua cabeça, mas se você não viver aquilo que a Bíblia ensina, que diferença vai fazer?
É o que acontece em outras religiões. Você vai pegar gente aí que vai citar o Salmo 119 inteiro. Você fala, puxa vida, não consegui gravar um verso do Salmo 119, o cara sabe todo. Só que você ama a palavra e ele não. Você obedece a palavra e o cara não. Então o que adianta? Então o judeu levou isso para o literal. Outra questão que acontece, quando ele diz, também atarás como sinal na tua mão. Ele leva para o lado literal. Ele faz o filactério, enrola aquela fita cheia com a lei gravada e amarra na mão. Pronto. É isso que Deus quer? Não, quando Deus diz para atar os mandamentos dele na lei, ou a lei na mão, o que você for fazer tem que ser de concordância com a palavra do Senhor. Não é literal, não é para você escrever na sua mão a lei. Atar na mão aponta, é o sinal da mão, esse é o contraste lá com o sinal da besta, né? Lembra? Sinal na besta na mão direita e na fronte, ou na testa, no frontal. Ok? É a mesma situação que você vai ver aqui. Deus manda, coloque a minha palavra na sua mão, que é sinônimo da sua ação, e aí o verso de número 8, né? Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Aí o que o cara faz? Faz lá a caixinha lá e amarra uma caixinha quadrada aqui no meio da testa aqui. É isso que Deus mandou o cara fazer? Não. É pegar a lei, o ensinamento de Deus, os princípios éticos de Deus e colocar nas suas ações e colocar no seu pensamento. Isso é o sinal de Deus. O sinal, a marca de Deus vai estar na sua mão, vai estar na sua fronte, ou no seu frontal. Como a marca da besta também vai ser aplicada na sua mão direita ou na sua testa, ou seja, o seu modo de agir e o seu modo de pensar. E essa é a marca da besta. Você não agir de conformidade com a palavra de Deus e não pensar segundo o padrão das Escrituras. E tem muito crente que tem não só a marca da besta, mas pensa igual o anticristo já, né? E age igual o anticristo. Porque as ações, os pensamentos não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com Cristo. Só que ele carrega a Bíblia na mão. O cristão de hoje, ele não põe o filactério as fitas na mão, mas ele fica carregando a Bíblia para baixo e para cima. Mas o que adianta, meu amigo, você carregar a Bíblia para baixo e para cima? Se você não viver e andar de acordo com o ensinamento que está contido na palavra. O ensinamento que a própria palavra de Deus traz. Infelizmente o judeu foi para esse negócio. Mas a ideia então que Moisés vai nos chamar a atenção, que não ter outros deuses diante do Senhor, é obedecer a Deus em todos os sentidos. E aí, quando ele sintetiza, né, amar ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, que Jesus lá em Marcos, se não me engano, vai dizer entendimento. E depois, como sinal na tua mão e entre os olhos, de fronte dos olhos. O que ele está dizendo é que o Senhor tem que ser o teu Deus naquilo que você faz, naquilo que você pensa, no modo como você anda, para onde quer que você for, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na igreja, seja em viagem, seja de férias. Deus tem que ser o seu único Deus. Não importa onde quer que você esteja, com quem você esteja e por que você esteja em tal lugar. Deus tem que ser o seu Deus em todos os sentidos. Em todas as suas ações, em todas as suas palavras, em todos os seus sentimentos, em todos os seus pensamentos. Esse é o foco que o primeiro mandamento então aponta e que Moisés dá uma esmiuçada aqui para a gente. Tudo bem até isso? Até aqui? Tranquilo? Então, pensando nisso, aí entramos na questão prática. Então, para cumprir o primeiro mandamento, o que é preciso? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que lutar para cumprir o primeiro mandamento é lutar contra a gente mesmo. Nós somos os nossos piores inimigos, essa é a grande verdade. Nosso coração é inclinado para o mal. O efeito do pecado sobre a nossa vida nos conduz a desejar coisas que são contrárias à vontade do Senhor. Os desejos dos olhos, os desejos da carne, a soberba da vida,
é algo que vai na contramão daquilo que Deus quer para os seus filhos. Então, para ter o Senhor como o único Deus da minha vida e amar ao Senhor acima de todas as coisas, a primeira coisa que eu preciso lutar é contra mim. Enfrentar e vencer o egocentrismo. Porque os meus desejos, os meus sonhos, os meus planos, as minhas expectativas vão procurar satisfazer sempre o quê? A minha vontade. E é incrível que a gente, inclusive, quando não vence esse egocentrismo, a gente, inclusive, chega para Deus e apresenta isso, clamando ao Senhor. É aquilo que Tiago fala. Por que você pede e não acontece? Porque você pede mal. Você pede para esbanjar nos seus prazeres. Os seus pedidos não estão em intimidade com a vontade de Deus. E aí você pede e as coisas não dão certo. Porque muitas vezes você está pedindo as coisas para suprir um desejo pessoal, simplesmente. E quando qualquer coisa assume o lugar de Deus na minha vida, eu estou quebrando o primeiro mandamento. Então a primeira coisa, eu tenho que cuidar do meu coração. Às vezes os meninos, né? Domingo bonito, agora verão, chegando domingo bonito, solão, né, um dia lindo. Aí alguém fala, puxa, hoje está um dia bom para estar, né, numa piscina, na praia hoje. Aí fala, pastor, e o senhor? Eu tenho a mesma vontade. Minha escola dominical. Responder umas perguntas de crente. Se eu fosse ouvir o meu próprio coração, mas que é isso, cara? Se eu fosse ouvir o meu próprio coração, irmãos, não sei se o Levi hoje está acompanhando a gente, né, Fabiano? Mas eu estava aposentando daqui 2 anos. Olha que maravilha. Aposentar com 48 anos de idade, olha que coisa gostosa. Se eu fosse seguir o meu próprio coração, era isso. Eu continuar lá, trabalhando, sei lá, eu fazendo lá em Bebedouro, né, Roberto? Estava lá, talvez lá com a minha casinha, mais gordo que eu já estou. Eu estava lá, né? Se for fazer a minha vontade, meu amigo, eu nunca vou procurar estar no centro da vontade de Deus. Eu sempre vou procurar o mais fácil para mim. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que vencer, o nosso próprio egocentrismo, tirar o nosso eu do centro. E nós vimos, né, no início desse estudo, que uma das alternativas éticas é justamente apontar para o fato que você merece todas as coisas. Você tem que ser feliz. A vida é uma só, rapaz. Você vai ficar perdendo com coisa de igreja. Tem que aproveitar. E isso é uma forma, um ensino, né, um espírito do erro que te conduz a quebrar o primeiro mandamento. Porque qual que deve ser a inclinação do meu próprio coração, do coração daquele que foi regenerado em Cristo Jesus, que recebeu a redenção em Cristo Jesus? Não, a minha vida é de Deus. A minha vida agora é do Senhor. O dia que nós compreendemos que nós estávamos perdidos, condenados, e que foi pago um alto preço para me tirar daquela condição, e que agora, mesmo que eu tenha recebido o título de filho, porque todo aquele que crê em Cristo, foi-lhes dado o poder de serem feitos filho. Mesmo que eu tenha esse privilégio, eu não posso negligenciar que eu sou servo. Que foi pago um alto preço, eu fui comprado. Eu fui arregimentado, como o Paulo vai dizer. E fui arregimentado para quê? Para fazer a minha própria vontade? Não, para satisfazer a vontade daquele que me arregimentou. E aí ele usa algumas figuras, né? O soldado que está em batalha, ele não está preocupado com as coisas dessa vida. Ele está preocupado em justamente cumprir a vontade daquele que o arregimentou. O atleta, quando ele está na maratona, ele vai ficar olhando a paisagem? Como que é, Adilson? Dá para ficar fazendo selfie com a paisagem? Nossa, é que passarinho bonitinho. Quando você está na maratona, você tem que focar no trajeto. Não é assim?
Se você olhou para o lado, já era. Não é assim que acontece? Então, se como atleta não pode olhar para o lado, eu até falei para os adolescentes, nós trouxemos aí uma atividade, trazer as medalhas, eu trouxe uma medalha de 3º lugar na natação. Eu tinha o melhor tempo da minha idade na época e fiquei em 3º. Aí você pergunta, por que você ficou em 3º? Você tinha o melhor tempo? Porque foi a primeira vez que o meu pai foi assistir uma prova minha. E aí na hora de virar na piscina, eu dei uma paradinha para ver se meu pai estava me olhando. Sabe quando você bate para virar, só que você olha na arquibancada, eu sabia o lugar que ele estava, para ver se você estava... essa olhadinha que eu dei para meu pai, peguei em 3º. Quando você está focado no que você tem que fazer... Agora, se você começar a olhar para o pai, olhar para o lado, olhar para o outro, você vai perder a corrida. Não é isso que Paulo fala? O atleta ele tem que estar correndo, olhando firmemente para o alvo. Isso é colocar Deus acima de todas as coisas, irmãos. Agora, como que o cristianismo tem ensinado os crentes do nosso período, do nosso tempo? Deus te chamou para te abençoar. Todo mundo fala, né, a respeito do sistema das 4 leis espirituais, que foi uma metodologia de evangelismo, mas de certa forma ela ensinou uma teologia totalmente errada para nós. Deus te ama e tem um plano maravilhoso para você. Mas peraí, um plano segundo a minha vontade ou segundo a vontade de Deus? Porque o plano maravilhoso que Deus tem para mim pode ser justamente o contrário daquilo que eu espero. E aí a 4 leis espirituais não te contou que plano que era esse. É verdade? E muito pelo contrário, com a manipulação da teologia da prosperidade, esse plano maravilhoso que Deus tem para você era fazer você rico, bonito, né? E o que mais? Famoso. Deus te ama e tem um plano maravilhoso para você. Ai, que maravilha. Vou ficar rico, vou ser de sucesso, vou ser poderoso. Não é isso. Porque quando Deus nos tirou da escravidão do pecado, lembra que a introdução dos mandamentos é Ele que te tirou da casa da servidão do Egito. E aponta para dizer, Deus te tirou da servidão do pecado. Para quê? Para que Ele seja o teu Deus. E que você não tenha nenhum outro Deus no lugar dele. Inclusive você mesmo. É o que Lucas 14 vai nos apresentar. Você não vai amar a seu pai, sua mãe, seu filho, sua mulher, seus irmãos, mais do que a Deus. Você não vai amar a sua própria vida mais do que a Jesus. Você não vai amar mais os seus projetos do que o projeto de Jesus. Você não vai amar mais os seus recursos do que a obra de Jesus. E lá Lucas 14, de 25 a 33, vai dizer que se você amar qualquer situação mais do que a Jesus, mais do que a Deus, você não pode ser... Qual que é o termo que está lá? Discípulo. Você não pode ser discípulo. Se você não renunciar a tudo quanto tem, você não pode ser meu discípulo. Se você não amar a Deus mais do que qualquer coisa, inclusive a sua própria vida, você não pode ser meu discípulo. Se você não tomar a sua cruz, ou seja, a sua missão, o plano que Deus quer para você e não o seu particular, você não pode ser meu discípulo. Então veja, a primeira coisa que eu tenho que lutar para buscar, né, a prática do primeiro mandamento é lutar contra o meu próprio eu. Vamos ver esses 2 textos lá? Romanos capítulo 12. Só que hoje, a teologia de hoje, o cristianismo de hoje é o seguinte: não abra mão dos seus desejos. Deus satisfará os teus desejos. É isso. Deus te chamou para ser cabeça, não chamou você para ser cauda. É assim que eles falam? Assim. Deus vai te abençoar e vai satisfazer todos os desejos do seu coração. Pegam textos bíblicos isolados, fora do contexto, e aplicam dessa forma. Cuidado. Vamos lá, Romanos capítulo 12, para experimentar, e vamos lá, né? Vamos ler o verso de 1
1 a 3. Romanos, capítulo 12, vamos ler do verso 1 a 3. Diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E aí ele continua: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, com quantos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. A ideia que nos é chamada a atenção é que toda a obra da redenção apresentada por Paulo, do capítulo 1 ao 11, que fala da eleição, que fala da justificação em Cristo Jesus, é para que você viva agora, não para procurar a satisfação do seu próprio coração, mas agora você vai apresentar a sua vida a Deus, sabendo, cada um sabendo da parte que recebeu do próprio Deus, daquilo que pesa a responsabilidade de cada um, mas para apresentar isso como uma adoração, como um culto a Deus. Então a minha vida é uma vida de serviço a Deus, de consagração, de dedicação, de oferenda ao Senhor. A partir do momento que Ele me livra do pecado, eu estou liberto da condenação do pecado, eu preciso viver agora segundo o padrão que Deus mesmo quer. E essa é a maneira de fazer com que Ele seja o meu Deus. Não seguindo a minha própria vontade, não fazendo aquilo que eu quero da minha própria vida, mas sabendo que agora eu tenho que viver de um modo a apresentar a Deus um culto. O que eu faço, o que eu deixo fazer, o que eu falo, o que eu deixo falar, como que eu ajo, sabendo que o Senhor, inclusive, dentro desse corpo, me deu uma tarefa, uma função específica, e eu preciso glorificar a Deus nesse sentido. Deus não me livra da condenação do pecado para eu ficar livre e solto aí, satisfazendo os desejos do meu coração, buscando suprir o meu bel prazer. Não. Deus me tirou da servidão do pecado para Ele ser o meu Senhor, o meu Deus, o meu dono, aquele que manda em mim, e cuja vontade é soberana sobre a minha vida, e eu preciso estar debaixo dela. Tudo bem até aqui, irmãos? Um outro texto que o slide nos aponta aí é Jeremias, capítulo 17. Jeremias 17, verso 9. Aqui nós vemos o profeta, né, tratando aí da verdadeira fé, em contraste com uma fé falsa, né? E ele vai dizer assim no verso 9: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Veja, irmãos, a ética de hoje é: siga o teu próprio coração. Essa é a ética. Siga o teu próprio coração. É o slogan dos nossos dias. Eu não sei se não estou vivendo bem mais com a minha mulher, não sei, rapaz. Minha secretária, olha, parece que ela me entende, ela, olha, tão cuidadosa. Rapaz, estou numa crise, não sei o que eu faço. Aí vem o anticristo de plantão, o espírito do erro. Siga o teu coração. Siga o teu coração. Vai dar zebra. Vai dar besteira. Porque o coração é enganoso, mais do que todas as coisas. Ele é desesperadamente corrupto. Ninguém consegue dominar esse negócio. Se você for ouvir o seu coração, prepare que você vai para a desgraça, você vai para o buraco.
porque o seu coração é enganoso. O padrão de Paulo é o seguinte: seja a paz de Cristo o juiz ou o árbitro do seu coração. Está de acordo com a palavra, o padrão de Cristo? Aí tudo bem. Aí você assossega o seu coração. Agora, se for seguir o seu próprio coração sem estar equacionado com a paz, o juízo e a lei e o padrão de próprio Cristo, pode saber que vai dar zero. Então a primeira coisa para você fazer em prol de cumprir o primeiro mandamento, irmãos, é vencer o seu próprio eu. Colocar a sua vontade, colocar os seus desejos, colocar a sua concupiscência prostrada debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Não é mais o seu querer, a sua vontade. Jesus te libertou da condenação do pecado, não para fazer aquilo que está no seu coração, mas para fazer aquilo que Ele quer. Ele é o Senhor da sua vida. É assim que nós devemos encarar. E isso vai, obviamente, nos ajudar a lutar contra as nossas próprias posturas. Depois, ainda no final, nós vamos trabalhar, então, como colocar isso no dia a dia, né? Perguntinhas clássicas aí, mas muitas vezes, muitas situações na nossa vida, em que nós colocamos em risco a nossa própria vida espiritual e da nossa família, vai estar pautado tão somente porque a gente quer suprir um desejo pessoal. Já influenciados por essa ética contemporânea que diz, olha, siga o teu coração. Você tem direito de ser feliz. Vem ser feliz. Magazine Luiza vai dizer para você. Porque essa é a ideia ou a loja 100 vai falar, dia de mim. Hoje é dia de mim. Então vai lá e compra o que você quiser, porque hoje é o seu dia. Mas eu tenho que pagar aluguel no final do mês. Não, mas você tem direito de ser feliz, cara. Vai lá. Vai lá, passa 3 dias lá no Nordeste e fica pagando 20 anos os 3 dias. Os 3 dias que você passou no Nordeste vai te consumir quase 20 anos de vida. Mas ó, esses 3 dias foi maravilhoso. Só que aí te enrola conta de aluguel, plano de saúde, aí você volta ainda, como lá sei lá eu que lá, quente lá, um acarajé apimentado lá, volta pôr nas tripas para fora, e aí não tem dinheiro nem para pagar uma consulta médica. Mas foi os 3 dias, os melhores 3 dias da minha vida. Vai ficar 20 anos agora, colhendo fruto do seu egoísmo. Vamos lá, depois nós vê. Falta de responsabilidade. Cuidado. Seu maior inimigo chama-se eu, né? Você mesmo. Tudo bem? Vamos lá, o que mais? Para cumprir o primeiro mandamento, além de vencer o egocentrismo, o que mais? Você tem que enfrentar e vencer o sistema mundo. Vamos lá de cara lá para o Novo Testamento, né? João, capítulo 12. João, capítulo 12. Deixa eu ver aqui. Deixa eu relembrar aqui. Gênesis 11. João, capítulo 12, versos 42 e 43. Diz assim: contudo, João capítulo 12, verso 42. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus.
além de lutar contra o seu próprio eu, você tem que lutar contra esse sistema mundo. Quando eu me converti, na minha mocidade, 16 anos, a galera falou assim, não é possível. Virou xarope agora. Não é possível. Não. Quem que é são, consciência, se converte aos 16 anos de idade. A vida inteira pela frente, a abertura da juventude. Sexo, drogas e rock and roll de portas abertas. Aí o cara com 16 anos resolve se converter, porque na ideia do mundo, é você que decidiu. Não foi a graça do Senhor que te alcançou. Então, os amigos falaram, ficou xarope, ficou louco. As amigas, para com isso, não acredito. E aí eu evangelizei vários dos meus amigos. Inclusive vocês conheceram um deles, que é o Levi, Fabiano, já citei aqui, né? Inclusive estava aqui com a gente, mudou agora, mas... E outros tantos amigos que nós evangelizamos e tal. Só que os caras chegaram... Não dá, cara. Então vamos largar esse mundão maravilhoso aqui. A meninada dando em cima, curtindo, festa todo final de semana. Não, para com isso. Igreja, reunião de oração. Para com isso. O mundo nos assedia, irmãos. E para ter o Senhor como o único Deus da sua vida, você vai ter que confrontar esse mundo. Veja que nos dias de Jesus, alguns das autoridades haviam crido em Cristo. Mas quando pesaram na balança, que isso significava abrir mão da glória dos homens, do reconhecimento dos homens, o que eles fizeram? Amaram mais a glória desses homens do que a glória de Deus. Tem gente que prefere manter a aceitação do mundo do que se posicionar em ter Deus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Porque às vezes isso fecha portas, irmãos. No nosso contexto brasileiro, talvez nem tanto. Mas em alguns lugares do mundo isso é mais latente. Eu já contei para vocês que primeira pessoa que eu evangelizei no Senegal, ele tinha lá um pequeno comércio, uma pequena loja de material de construção, e quando ele se converteu de fato, a família percebeu que ele já não estava mais guardando os pilares do islamismo, ele morreu envenenado. Ele foi envenenado pela própria família. Então, uma situação dessa, num mundo ou num contexto que você sabe que vai ter esse tipo de perseguição, aquele que não amar a Deus acima de todas as coisas, ele, para preservar a própria vida, ele não abraça a fé. É nesse sentido que o apóstolo Paulo, em Coríntios, vai dizer que se não for pelo Espírito Santo de Deus, ninguém diz que Jesus é o Senhor. Aí você fala assim, peraí, meu. Falar que Jesus é o Senhor, hoje todo mundo pode perguntar para o bêbado ali na praça ali da igreja de São Geraldo, o cara que está caído lá, fala, Jesus é o quê? Jesus é o Senhor. Ele vai falar para você. Ele falou pelo Espírito Santo? Não. Pense no contexto. Império Romano, César é o Senhor. Se alguém se levantar dizendo, César não é o Senhor, Jesus é o Senhor, o que ia acontecer com esse cara? Morte. Claro. Ou virava fogueira, ou ia ser comido de leão, ou pelo menos enforcado, crucificado, ia morrer. Porque o imperador é uma divindade, era um Deus. E se você não adorasse ao Deus do império, você era passivo de morte. Então, dentro daquele contexto, você sair por aí falando que Jesus é o Senhor, é só pelo Espírito Santo mesmo, meu amigo. Porque se você não fosse convertido de fato e de verdade, você ia estar lá
com a bandeirinha na banda, César é o Senhor. Ave César. Com toda certeza. E é o que acontece hoje. As pessoas não querem assumir um compromisso com Deus por conta de amar mais a glória dos homens. Em deixar o meu vício, em deixar o bloco do carnaval, em deixar o clube não sei das quantas, em deixar a irmandade não sei dos quê. Mas os caras estão lá para glorificar Deus? Não estão. Ah, mas se eu sair de lá vai ser complicado. Você tem que vencer, enfrentar e vencer o sistema mundo. Você vai ter que escolher se você está mais afim da glória dos homens ou da glória de Deus. Não dá para servir os dois. E o sistema mundo, ele vai te envolver, irmãos. Que é o texto lá de Gênesis 11, que fala da Torre de Babel. Vamos dar uma olhadinha lá? Gênesis capítulo 11. No início aí, né? Verso 4. Gênesis 11 vai dizer assim. Vou ler no começo. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem, uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram uma planície na terra de Sinar. Lembra do Sinar aqui? Que a gente estudou recentemente lá em Zacarias? Que Deus ia levar toda a iniquidade para a terra de Sinar? Lembra ou não? Lembra nada. Lembra? Lembra? Dá uma olhada lá depois no playlist lá. Essa terra de Sinar é onde construíram a Torre de Babel, da onde vem Babilônia. É a mesma região, tá bom? Então, sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram de pedra e betume de argamassa. E disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chega até os céus, e tornemos célebre. Veja, a busca do ser humano é ser famoso. É fama, né? Sucesso, dinheiro e poder. Fama, poder e dinheiro. É o tripé que todo mundo corre atrás. Tá? Por isso que o YouTube é um sucesso. E todo mundo quer ser youtuber hoje, fazer sucesso, ter não sei quantos mil seguidores, ter não sei quantas curtidas. Porque é a vaidade do homem, né? Então qual que é a ideia dos caras? Olha, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali o Senhor dispersou por toda a superfície dela. O mandamento do Senhor desde o início era: dominai a terra. Crescei, multiplicai e dominai a terra. Aí o homem falou: não, vamos ficar quietinho, um canto só. Nós não vamos para lugar nenhum. Nós vamos ficar aqui, todo conforto, vamos fazer o nosso nome célebre, vamos marcar o nosso nome na história, vamos chegar até o céu. Essa é a ideia. Aí Deus vem, confunde, para cumprir o propósito que Deus queria, que era justamente o quê? Que eles crescessem, multiplicassem e dominassem. Isso acontece com a igreja. Deus vem e derrama o Espírito Santo, há uma Torre de Babel inversa, através do Espírito Santo os apóstolos pregam e todo mundo os ouve falar na sua língua materna, então a palavra traz todo o povo para junto de si novamente. Aí o que o povo faz? Opa, vamos ficar em Jerusalém, e a ideia é: olha, sereis minha testemunha, ao receber o poder, sereis minhas testemunhas, aonde? Jerusalém,
Judeia, Samaria, até os confins. Aí o povo, não, esse negócio de até os confins do mundo é muita coisa. Vamos ficar quietinho aqui em Jerusalém. Aí Deus tem que fazer o quê? Levantar uma perseguição, morre Estevão, viram, Deus nos acuda, e aí o povo sai e começa a pregar o evangelho em outros lugares. Por quê? Porque o nosso coração e o coração do mundo, ele é contrário ao padrão que Deus estabeleceu. Deus quer que você o sirva, que você vá, que você cresça, que você vá, anuncie, paraná, saia para fora. Aí o que o mundo fala? Não, vamos fazer um negócio para nós aqui e ficar por aqui mesmo. Vamos sossegar o coração aqui. Tá bom do jeito que tá. Rapaz, mas tem gente perdendo, não é problema dele, nós já estamos salvos. Nós já estamos salvos. Por que você está preocupado com os caras lá? Por que você está preocupado com a cidadezinha lá que não tem igreja reformada? Esquenta a cabeça disso não, nós já estamos salvos. Ainda bem que tem aqui. Porque o sistema mundo é esse, irmãos, é para te conduzir ao comodismo. E ele vai te oferecer tijolos, vai te oferecer torres, vai te oferecer ter um nome célebre, para você ficar quieto. Ele vai te comprar. Esse é o sistema mundo. Você não precisa falar de Jesus para as pessoas, você não precisa proclamar as virtudes de Deus. Você já vai na igreja, Deus já é o seu Deus. O jeito que você está vivendo o cristianismo já está bom demais. Você não precisa glorificar esse Deus mais. Rapaz, você já vai de quarta-feira à noite lá, ouvir aquele gordinho lá e fica até 9h30 da noite lá, cara. Já não está bom? De sábado, ele ainda chama, você vai lá ajudar, lá lavar. Olha, domingo, você vai escola domingo à noite. Você precisa de um tempo para você. Isso é fanatismo, cara. E aquele cara tá lá, é porque ele recebe. Por isso que ele fica falando isso na sua cabeça. Vamos ficar aqui, vamos construir aqui uma torrinha para nós aqui. Vamos fazer o nosso nome célebre aqui, rapaz. Larga a mão disso. Eu estou sendo claro, irmãos? E assim, o mundo coloca todos os crentes em stand-by. Está tudo com a luzinha acesa lá, mas não brilha para lugar nenhum. É igual lá o seu aparelho de DVD lá, que você nunca usa mais, porque agora tem Netflix. Mas está lá. Você não desligou ele ainda e está com a luzinha lá de stand-by lá. Está lá? Fica lá aquela luzinha lá. Mas não funciona, não passa mais nada, não faz mais nada. É assim a maioria dos crentes hoje. Não brilha, está com a luzinha só lá. E o mundo falou, está bom do jeito que está. Está muito bom do jeito que está. Rapaz, você vai pensar mais o quê? Agora, se você quer colocar Deus como seu Deus, acima de todas as coisas, você vai ter que enfrentar esse sistema. Tiago 4, você não precisa abrir, nós já lemos na semana passada. Infiéis ou adúlteros, não sabe que a amizade do mundo constitui o quê? Inimizade contra Deus? Abra lá para você confirmar. Quando você está abrindo aqui, os irmãos aqui, né, a Valdívia. Valdívia, então, é o que nós estamos tratando justamente aqui, né? Agora, eu não diria, talvez, o primeiro pecado. O primeiro pecado é amar a nós mesmos, né? Seguindo aqui a ideia aqui do enfrentar o egoísmo. Mas buscar a glória dos homens está ali de mão dada, né? Infelizmente. Então, vamos lá. Capítulo 4 aqui de Tiago. Verso 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se o quê? Inimigo de Deus. Não tem como, meu amigo. Não dá para você pisar em duas canoas. Se você realmente quer ter o Senhor como seu único Deus, amar a Deus acima de todas as coisas, você tem que lutar contra a sua vontade e você tem que lutar contra a influência desse mundo. Porque eles vão te conduzir
e vão inculcar na sua cabeça que ficar quietinho, construindo a torre é a melhor coisa que você pode fazer. Ficar em Jerusalém, aos pés dos apóstolos, é o melhor lugar para você estar. E Jesus não chamou você para você ficar aos pés dos apóstolos, chamou você para testemunhar. Essa é a questão. 1 João capítulo 2, verso 15 e 17, a mesma ideia. As coisas do mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, isso passa. Se você depositar a sua vida nessas questões do mundo, isso passa. Mas as coisas de Deus, a palavra de Deus permanece para sempre. Então tem que lutar contra esse padrão light que o mundo tenta impor para nós. E vai usar o diabo, obviamente, né? Que é o terceiro ponto aqui. Enfrentar e vencer a astúcia do inimigo. Então, além de enfrentar e vencer o seu próprio eu, você tem que enfrentar e vencer o sistema mundo, você tem que enfrentar e vencer a astúcia do inimigo. Porque o inimigo, ele vai, como tentou fazer com Jesus, né? Ah, mas a palavra de Deus não diz assim? É aquilo que nós estamos estudando nas escolas dominicais, né? Sobre o satanismo. As estratégias de Satanás que nós falamos na segunda aula, se não me engano. Né? A estratégia de Satanás é justamente te conduzir de um modo a te ludibriar a ir contra aquilo que Deus falou. E inclusive falando, você é crente, rapaz, você está passando essa situação aí, não, para com isso. Onde você viu, você viveu uma situação dessa? Então, essa astúcia de Satanás é complicada. Veja aí, você que está em Tiago capítulo 1, verso 13. Vai dizer assim: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dará à luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então a ideia aqui, né? Aqui vai falar da própria cobiça, né, não vai falar do inimigo propriamente, mas dentro da astúcia de Satanás, quando nós falamos lá da estratégia de Satanás, para pedir para que as pedras se transformassem em pães, lembram lá da tentação de Cristo? O texto diz que ele passou 40 dias, 40 noites de jejum, ele teve fome. Satanás sabia da necessidade dele. Aí ele falou, fala que as pedras vão virar pães, meu amigo, resolve o seu problema. Então, a nossa própria cobiça, o nosso próprio desejo, Satanás sabe qual é. E aí ele vai tratar segundo a sua necessidade. Você tem o direito de ser amado, você tem o direito de ser feliz. Não tem uma moça crente lá para você? Não tem problema não, ali ó, na boate da luz azul tem um monte de mulher lá, rapaz. Você tá doido para casar, você não tem moço crente na sua igreja, ou os que tem é feio para chuchu? Não, você merece coisa melhor. É aí que nós vamos arranjar um caboclo pão para você, só bate na mãe só. E aí ele vai estar na sua, e aí você começa a vender princípios. Você começa a abrir mão de princípios que Deus nos trouxe, de advertências que Deus nos trouxe para o nosso próprio bem. É a astúcia de Satanás. Filipenses, vamos dar uma olhadinha aqui em Filipenses. Filipenses capítulo 3, os inimigos da cruz de Cristo, né? Vamos ver aqui. Filipenses capítulo 3, 18. Porque muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos
da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o quê? É o ventre. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. O diabo vai dizer para você, meu amigo, que você tem todo o direito do mundo. Que aqui você tem que, se você é filho de Deus, então você tem que ter vida boa aqui, vida regalada aqui, vida próspera aqui. E aí você vai começar a olhar só para as coisas terrenas. A astúcia de Satanás vai dizer para você que a prova do amor de Deus para contigo está na sua prosperidade. Se Deus me ama, eu tenho que ser próspero. Se Deus me ama, eu tenho que ter saúde. Se Deus me ama, tem que tudo dar certo na minha vida. Meu amigo, não é essa a promessa de Deus para essa terra. A promessa de Deus é a salvação em Cristo Jesus. É por isso que lá em Malaquias ele vai dizer, vocês estão dizendo em que eu te amo? Eu te salvei, eu escolhi Jacó. Ou Paulo vai reforçar isso, né, em Romanos, que o amor de Deus é comprovado pela obra de Cristo. Porque Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. É aqui que está o amor de Deus. Se tudo der errado na sua vida, Deus continua te amando, por isso que em Romanos ainda ele vai continuar, nem tribulação, nem angústia, nem fome, nem morte, nada, e ninguém pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nele nós somos mais que vencedores. Mesmo que dê tudo errado aqui, e nós vamos continuar nos servindo e louvando ao Senhor da mesma forma, porque nós servimos e adoramos ao Senhor por aquilo que Ele é o único Deus. Pastor, mas está dando tudo errado. Deus prometeu que ia dar tudo certo? Não, meu amigo, vai dar tudo certo é lá. Aqui, o seu foco é ter Deus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Não terás outros deuses além de ti. Está dando tudo errado? Deus vai continuar sendo seu Deus. Ah, mas será que não vai melhorar nunca? Pode ser que não. Pode ser que não. Ai, pastor, mas o ímpio, dá tudo certo para o ímpio. É a crise de Asaf, irmãos. Salmo 73, Asaf falou assim, eu quase desviei, quase me resvalou o pé, porque eu fiquei olhando para o ímpio. Dá tudo certo para esse infeliz. O ímpio vai, bebe a noite inteira no sereno, rapaz, mas não fica nem com o nariz entupido. Se eu faço um negócio desse aí, fico no sereno uma noite, no outro dia eu já estou com pneumonia. Não é assim que acontece? Assim que acontece. Agora, o foco é continuar servindo a Deus e ter o Senhor como o meu Deus, mesmo que tudo dê errado. Com Abacuque foi assim. Abacuque olha para o curral, não tem nada. Olha para o campo, não tem nada. Deu tudo errado. O viveiro mentiu, as ovelhas sumiram, os animais pereceram. Mas eu continuo servindo e louvando ao Senhor. Ele continua sendo o Senhor da minha salvação. Está tudo dando errado. Pastor, está tudo morrendo lá em casa. Está dando certo, nada. Mas Deus continua sendo seu Deus apesar de tudo isso. Agora, dentro do padrão do espírito do erro, que nós vimos na nossa reunião de oração, do falso profeta, qual que é o ensinamento que se traz hoje, inclusive dentro da igreja? Que o crente não pode sofrer, que o crente não passa privações, que tudo tem que dar certo na vida do crente, porque se não está dando certo é porque você está em pecado, você deu brecha. E aí então você fala, pastor, mas eu não estou dando brecha, eu pedi perdão, eu estou aqui, pastor, ora por mim, não deu certo, é porque você não teve fé. É assim que vai funcionar? É assim que vai funcionar. Então você tem que lutar contra isso. Isso é a astúcia de Satanás. Se prostrado me adorares, eu te dou todo o reino, a glória dos reinos dessa terra. Sempre vai ter um caminho mais fácil oferecido na astúcia de Satanás.
E aí tem muito crente que embarca nessa. E aí deixa de ter Deus como seu único Deus. Agora, pastor, é possível vencer o meu próprio eu? É possível vencer esse sistema mundo? É possível vencer a astúcia do inimigo? Segundo a palavra, é possível. Só que não sozinho. Em Cristo. Em Cristo é possível amar a Deus acima de tudo, vencer o seu próprio eu, vencer o sistema mundo e vencer a astúcia de Satanás. Sozinho não dá conta. Mas em Cristo é possível. É aquilo que nós lemos em João, né? Nós temos vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Se nós estivermos em Deus, aí é possível. Agora, você começa a se afastar de Deus, meu amigo. Batata. Como 1 mais 1 são 2. E é incrível que as pessoas, elas, é aquela sequência, né, de Tiago, né? Ela flerta com a cobiça, aí ela engravida da cobiça, aí ela dá a luz ao pecado. E aí gera a morte. É um processo. E aquela sequência de Tiago é interessante. Quer ver? Abra lá de novo. Tiago, capítulo 1. Pensa numa donzela sendo ludibriada pelo bonitão, pelo Dom Juan. Ele diz assim, verso 15. É o verso 14. Ao contrário, cada um de nós é tentado pela sua própria cobiça, seu próprio desejo. Ah, eu queria tanto ter uma namorada. Ah, eu queria tanto ter um namorado. Ah, eu queria tanto ter um emprego melhor. Mas trabalhando desse jeito não vou conseguir. Eu tenho que ter algum esquema aí. Então começa no seu próprio desejo. Você não está feliz com a sua situação. Então você cobiça. Você começa a ter um desejo que não é a realidade que você está vivendo. Você sabe que a cobiça é isso, né? É querer ter o que o outro tem. Então cobiça, desejo aqui. E mostra que eu já não estou feliz com a minha condição. Paulo diz, ó, tendo que comer o que vestir, estejais contente. Mas eu não estou contente. Não, esse negócio de comer e vestir, para mim não é suficiente, eu quero ter mais. Então começa aí, com essa cobiça. Aí o que acontece? Então você já é tentado pela sua própria cobiça. Só que então a cobiça, depois de haver concebido, ou seja, você engravidou dela, passou de ser um desejo, aquele negócio ficou entranhado em você. Você não pensa outra coisa. Quando você tem um desejo, é um negócio terrível, rapaz. Quando você quer um negócio, parece que tudo te aponta para aquilo. Quando vem alguém te assediar, você nunca viu essa pessoa. A partir do momento que ela se assediou e você criou uma cobicinha no coração, você trupica nela toda hora. Não é assim? O adultério começa assim. O adultério não é igual cachorro e gato, que encontra a fêmea e o macho na esquina, pronto, e sai cada um para o lado e fica tudo certo. Não, é um processo, meu amigo. Aquele negócio vai sendo alimentado. E aí você fala assim, nossa, parece que está dando tudo certo para que isso aconteça. Você já engravidou da cobiça, já concebeu. E aí vai ter um momento que essa cobiça que já te engravidou vai dar à luz. Veja aí a sequência do texto. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz. E o que nasce? Dá à luz ao quê? Nasce o pecado. Que é a prática propriamente. E aí o pecado gera o quê? A morte. Veja, é um processo, irmãos. Por isso, quanto mais você se afasta de Deus, mais o seu ego vai, a sua cobiça, os seus desejos, o sistema mundo vai influenciar. O próprio diabo vai usar da astúcia. E a pessoa não vê que ela está caminhando para a morte.
ela vai se enganando. Ela vai deixando seduzir. Aí na hora que já viu, já concebeu, já engravidou. Aí dali a pouco, pum, pecado dá a luz. Deu a luz ao pecado. Depois que deu a luz ao pecado, aí já era. Aí gerou morte. Porque essa é a consequência. O salário do pecado é a morte. Então como que eu venço, pastor? Não se afaste de Deus. Não se afaste de Cristo. Você começa a deixar. É um processo, irmãos. Ninguém sai da igreja de um dia para o outro. É um processo. O cara começa a parar de vir numa reunião, aí na outra já não é importante, ele deixa de orar, ele já deixa de ler a Bíblia. É um processo. Aí no outro domingo a mulher já fala assim, vamos para o rancho de novo? Vamos para o rancho. É um domingo só no meio que nós vamos para o rancho. Aí vai para o rancho. Aí no outro, agora eu vou comprar uma casa na praia. Então vamos para a casa da praia. Vamos para a casa da praia. Irmãos, a melhor coisa que Deus pode fazer com o crente é deixar esse crente pobre. Porque aí só tem a igreja para ir, aí vai ser bênção. Porque o dia que esse crente ficou rico, ele compra iate, compra chácara, casa na praia, viaja para Disney, e nunca mais você vê esse cara na igreja. E chama o irmão da igreja ainda. E ainda faz a cobiça brotar no coração do irmão. Vai plantando, aí vai dando luz a um monte de prática pegando. Aí o cara já está lá, já estamos longe. Bebe aí, rapaz. Nós estamos no Caribe. Você vem no Caribe, você não vai tornar o coco aqui? Que é isso, velho? Nós estamos no Caribe. O pastor Hervé está lá em Araraquara, nem vai saber. Eu não põe foto no Face. Ó, gente, nós vamos viajar junto, mas está todo mundo proibido de tirar foto e pôr no Face, hein? Se põe privado, para ninguém ver. Só o grupo. Assim? Aí, e um vai incentivando o outro. Não tem problema não. Que é isso, rapaz? A vida é uma só, esquenta a cabeça não. Aí a cobiça engravida, aí dá a luz ao pecado. Aí depois que deu a luz ao pecado, aí já era. Porque o pecado gera morte. Só tem um jeito de você vencer e ter Deus como realmente o Deus da sua vida. Tendo Cristo, andando com Cristo, amando a Cristo, estando ligado a Cristo, ouvindo a palavra de Cristo e praticando essa palavra. Vamos dar uma olhadinha aqui em 1 João, capítulo 4. Verso 19. Amar a Cristo, né? Amar a Deus. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se você entender que você foi alvo do amor de Deus, aí essas outras coisas você vai conseguir lutar contra elas. O dia que você entender que você foi alvo do grande amor de Deus, que te resgatou das trevas e te trouxe para a luz, que pagou um alto preço na cruz pela sua vida, você não vai ter outra postura senão falar, Senhor, minha vida é tua, não tem outra coisa para fazer. Eu seria muito safado se eu vivesse para mim mesmo. Eu seria um ingrato, miserável, se eu não consagrasse a minha vida ao Senhor. A partir desse entendimento, aí você consegue colocar Deus acima de todas as coisas. Mas enquanto você achar que você que amou Deus primeiro, você que deu a chance, você que, aí vai ser uma várzea. Tudo bem? E João 8,36. João 8,36 diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Dá para me livrar daquela minha cobiça, pastor? Dá. Dá para me livrar daqueles meus desejos, pastor? Dá. Dá para me livrar daquele vício? Dá. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente vos sereis livres. Só que tem gente que vem para a igreja, não por causa de Cristo, vem para a igreja por causa da comunidade. Esse cara nunca vai ser liberto. Ele está aqui pelo motivo errado. Agora, se Cristo de fato te libertar, meu amigo, você não vai estar mais aprisionado. A bebida não vai ser mais um negócio que você não consegue deixar. O vício, a prostituição, a promiscuidade, a pornografia, seja lá o que for.
Se Cristo te libertou, verdadeiramente você existe. E aí você vai viver para o Senhor. Agora, tem que ser um processo constante, andando na luz. Se você saiu da luz, o negócio vai... Se você foi seduzido pela cobiça, esse negócio vai te engravidar e você vai dar a luz ao pecado e o negócio vai gerar morte. Não tem outro jeito. Para Deus estar como o único Deus da sua vida, você tem que estar ligado a Cristo. Ok? Para a gente terminar, irmãos, podemos e devemos nos policiar para ver como estamos agindo referente a esse primeiro mandamento. Então, para te ajudar, perguntinhas básicas. Para você saber, no dia a dia, para sempre colocar Deus acima de todos os lugares. Então, algumas perguntas aí. Primeira, eu estou agindo por amor a Deus, ou por amor a mim mesmo, ou a outro alguém? Essa pergunta aqui ela é essencial em várias situações de conflitos éticos. Porque o amigo vai chegar assim, pô, mas você não é meu amigo? Vamos lá comigo, cara, você é meu amigo. Não, peraí. Aí se confronta a vontade de Deus, então eu fazer a vontade do amigo é ir contra a vontade de Deus. Então quem que eu estou amando mais? O pai, a mãe, o primo, a prima, o tio, a tia. Lucas, se você amar mais ao pai, mãe, irmão, irmã, filho, filha, do que a mim, você não pode ser meu, a sua própria vida, mas do que a mim, você não pode ser meu discípulo. Então a pergunta, o que me está motivando a fazer isso? Amor a Deus, amor a mim mesmo, ou amor a alguém? Porque mesmo se for uma ação em prol do meu irmão, a minha principal motivação não é o meu irmão. É o amor a Deus. Uma máxima que a gente aprende dentro do curso de missiologia é que a pior coisa que pode te conduzir ao campo missionário é o amor às pessoas. A gente foi bombardeado por uma tese do Oswald Smith, a paixão pelas almas. Só que aí depois, você estudando isso em missiologia, a ideia é o seguinte, se a paixão pelas almas for o principal motivo que te conduza a ir para o campo missionário, você vai se frustrar. Porque o ímpio não quer que você vá para lá. Você vai chegar lá e ele vai te odiar, porque você foi lá falar de Jesus e falar contra aquilo que ele está fazendo. O que tem que te motivar a ir a um campo missionário não é a paixão pelas almas. É o amor para com Deus. Para com aquele que te salvou. Porque se for amor para com Deus, você pode chegar lá naquela civilização, naquela aldeia, e os caras vão te massacrar. E você vai falar e os caras vão te bombardear, mas você vai continuar lá. Por quê? Porque você está lá por amor a Deus. Agora, se você for pela paixão às almas, na primeira recusa que você tiver, você já desanima. Você vai, nossa, eu amei tanto esse povo, vim aqui, ninguém se converte. Aí você se frustra. Tudo na vida tem que estar motivado por amor a Deus. Porque senão você quebra o primeiro mandamento. Tudo bem até aqui? Segunda pergunta. Minha vontade está em conflito com a vontade de Deus revelada nas Escrituras? O que eu quero fazer é proibido pela palavra de Deus em algum momento? Se for, meu amigo, você vai ter que fazer uma escolha. Ou a sua própria vontade ou a vontade de Deus. Isso em várias áreas da vida, irmãos. Para decidir o curso que você vai fazer, para decidir com quem você vai casar, para decidir que trabalho que você vai realizar, ou se você vai aceitar tal coisa ou não para fazer, tudo na vida. Conflita com algum padrão explícito da palavra de Deus? Se conflitar, meu amigo, você já sabe a resposta. Simples assim.
Agora, se você ficar nesse conflito, uma hora você vai cair. Então você tem que ficar firme no propósito revelado por Deus. Nós já estudamos em alguns momentos que quando há uma prescrição bíblica, não existe outra coisa a fazer senão o quê? Você lembra? Quando há uma prescrição bíblica, não existe outra coisa a fazer senão obedecer. Ah, mas eu tive a boa intenção. Ah, mas eu pensei. Não, não pensa não. Quando há uma prescrição, obedeça. Aqueles que pensaram se deram mal. Ah, eu pensei que se eu segurasse a arca, ela não ia espatifar no chão. Deus já disse que não era para tocar na arca, meu amigo. Vai morrer. Não, mas eu pensei que como já tinha sido ordenado, ungido sacerdote, eu podia apresentar qualquer fogo para o Senhor. O Senhor mandou você trazer algum fogo para ele? Não, não mandou, mas eu pensei. Morre, cara. Você morre na hora. Quando há uma prescrição, obedeça. Se há uma vontade explícita de Deus revelada, cumpra. Porque senão vai dar errado. Terceira, o que eu estou fazendo ou prestes a fazer desobedece um princípio bíblico? Desde que você não tenha um mandado explícito de Deus, mas você tem princípios. Então aquilo que eu estou fazendo ou deixando de fazer, fere algum princípio bíblico, mesmo que não seja um mandato explícito, mas um princípio bíblico? Pronto, você já sabe se você deve continuar ou não. E aí, fechando, né, meio que paralelo à primeira pergunta aí, a minha atitude demonstra amor a Deus? Testemunho de vida? Eu fazendo isso, ou estando em tal lugar, ou fazendo determinadas coisas, as pessoas olham e falam, pô, esse cara é temente a Deus, esse cara ama a Deus. Como que é? Como você trata as pessoas demonstra o seu amor a Deus? Irmãos, a gente acha, às vezes a gente está dentro de um contexto de cristianismo, a gente não consegue observar muita diferença. Mas as pessoas que estão lá fora, elas percebem claramente a diferença. Você não precisa falar absolutamente nada de Jesus, mas o jeito que você trata as pessoas é fazer, você é crente? E não é cristão, não. Você é crente. Porque cristão hoje não significa nada. Não sei se já aconteceu isso contigo. O jeito de você tratar a pessoa, a forma que você lida com a questão do trabalho, ou da própria educação mesmo. Tratando as pessoas como iguais. Né? Esse final de semana foi o casamento do meu irmão, ele foi numa chácara lá e ficamos aí o feriado na chácara. E aí foi contratado uma senhora lá para fazer o almoço pra gente, outra para limpar o ambiente e tal. E ela levou um netinho. A gente cuidou desse neto, nadou junto com o menino, perguntou o nome, sabia o nome dele. Tratando a pessoa como a gente tem que tratar todo mundo. Você não é o cara que contratou alguém e esse cara é só seu funcionário. Você pergunta se ele comeu, se ele deixou de comer, se ele está tudo bem, se não está, como que foi, passou bem de ontem, não passou. O nome, você sabe o nome, você chama pelo nome. Aí ela chegou, acho que foi para você, né? Vocês são crentes? Por que a pessoa chega e pergunta um negócio desse? Porque ela vê a diferença do modo que você trata as pessoas. Porque você faz aquilo de modo a testemunhar o seu amor a Deus. Agora, quantas vezes você vê pessoas que se dizem crentes, que tratam os outros com inferioridade? O eu dele é o Deus dele.
A soberba dele é o Deus dele. A minha atitude demonstra amor a Deus? Com essas 4 perguntinhas, irmãos, a gente vai dar passos largos para ter de fato o Senhor como Deus, o único Deus da nossa vida, e demonstrar isso para os outros. Agora, é uma luta constante, todo dia, porque o nosso eu toda hora quer ser suprido. O mundão toda hora vai te trazer uma palavra motivacional para fazer o que é errado. E Satanás, na sua astúcia, vai usar os seus aliados justamente para te conduzir para longe de Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Lute contra o seu eu, contra o próprio mundo, contra as astúcias do inimigo. Se achegue a Jesus, ande perto da sua luz, não se afaste, e aí certamente Deus será o seu único e suficiente Senhor. Alguma pergunta, irmãos? Como eu disse, desse mandamento, de certa forma, fundamenta-se todos os outros. Porque se Deus fosse o seu único Senhor, você não vai adorar outro Deus. Se Ele realmente for o seu Senhor, você vai seguir o padrão dele, então você vai amá-lo, você vai obedecê-lo. E aí todos os outros mandamentos acabam se fundamentando nisso. Beleza?